Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Galera, vamos falar um pouco hoje do Risa Terrac. Vou dar uma passadinha aqui nesse fundo para ir acompanhando ele de perto, né, para ver como é que tá esse fundo. Galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda bastante a fortalecer o canal, ok? Então bora dar uma passadinha, galera. Vamos dar uma passadinha aqui no relatório gerencial também, dar uma passada aqui fazer uma análise gráfica dele. Que a análise gráfica é interessante porque ela dá uma direção, né, para você. Você não sai comprando a qualquer custo, né? Chega uma época que você dá a brecada, você não compra mais. É só seguir ali certinho que você fica tranquilo, entendeu? Não precisa esquentar a cabeça, você começa a comprar pegando boas oportunidades. E a análise gráfica ela mostra também pontos ali de possíveis reversão, tá? Que é muito interessante ficar de olho, porque tem pontos que mostra certinho que vai dar uma reversão e é tiro certeiro, né? O negócio é bem interessante. Ou não, muitas vezes já mostra que já vai dar uma decolada também, né? Então é bom ficar atento. Galera, antes de começar o vídeo, vou dar uma passada aqui no IFIX, né? O IFIX que eu venho acompanhando ali perto aqui. E aqui que é bem interessante o IFIX, né? O IFIX, ele... Vou aumentar a média móvel aqui. O IFIX, galera, ele pegou várias semanas de alta aí, né? Uma alta bem expressiva, mas você vai analisar assim, mas por que ele está subindo, né? Não tem nenhum motivo para subir, né, galera? Continua tudo, apesar que o dólar está dando um refresco, né, também está caindo, mas não tem grandes expectativas também não. Na verdade o mercado não mudou nada, a inflação continua com força, mas o dólar ele caindo de repente dá um refresco, mas não porque o governo fez alguma coisa, né? Isso aqui é natural. Só para você ter uma ideia, se o governo não fizer nada, a coisa anda melhor, né? Então, olha só como é que está a situação do país hoje. Mas o risco continua forte ainda, tá? Para o mercado de ações também não está consolidado. A gente pode ter quedas grandes aí em breve, então ficar atento, tá? Porque subir mesmo, sobe, o mercado sobe, tá? Porque tem a movimentação especulativa, é igual o fundo imobiliário, não tinha nenhum motivo para subir, na verdade, ele subiu. Mas é justamente isso. Quando um ativo sobe, quando ele desce, ele não desce em linha reta, né, galera? Ele cai, depois sobe, depois... Tem hora que você acha que ele vai decolar e começa a cair tudo de novo. É assim que funciona o mercado. E o IFIX, galera, aqui é o seguinte, ele fez esse fundo aqui, né? Esse fundo foi com 2.850 pontos aqui, que foi um fundo que ele fez aqui. Mas eu, na realidade, eu estou no gráfico aqui semanal, tá? Não olho no gráfico de diário, porque para mim não interessa muito, né? Eu prefiro olhar mais nessa parte. Eu só olho no gráfico diário quando eu comprar algum ativo para buscar ele lá no osso mesmo, né? Para ver a possível reversão dele. Mas assim, no semanal dá para você ter uma boa visão do que pode acontecer. Então ele fez esse fundo aqui e ele tem agora esse suporte, não, é uma resistência aqui, tá? Que ele já está enfrentando ela já deu sinais, já está dando sinais de reversão. Pra você ter uma ideia, cada velinha dessa aqui é uma semana, tá? Vou aproximar aqui para vocês verem direito. Então cada velinha dessa aqui é uma semana, tá? Então aqui ele fez o pivô de alta, tá? Esse aqui é um pivô de alta. Subiu, testou o fundo e mandou bala, né? Fez o rompimento da sua resistência ali e foi subir. Só que ele tem essa resistência aqui, tá? E aqui ele já mostrou sinais aqui, tá vendo? Já tem sinais aqui já. Essa velhinha que ela tá formando essa semana, tá? Então hoje é sexta, eu tô gravando agora na quinta, mas o vídeo vai ser postado hoje, sexta-feira. Então hoje fecha a semana e se ele fechar nessa configuração aqui, tá? Ou ele cair nessa sexta-feira, ele pode fazer uma correção, tá? Então ele pode vir para cá e ele pode vir para esses pontos aqui, né? Ele
pode começar a fazer topos e fundos descendentes aqui para fazer uma correção, né? Mas para ele buscar a média móvel não tem nenhum problema. É movimento saudável, porque ele está muito esticado. Então isso pode acontecer. Então ele vai enfrentar essa resistência. Se romper essa resistência aqui, ele vai buscar o topo dele aqui em cima, tá? E o que a gente pode fazer? Nada, a gente só pode, a única coisa que a gente pode fazer é acompanhar e saber que direção ele está tomando. Só isso, só. A gente tem essas informações, a gente já sabe que aqui está chegando próximo de topo. Então a gente não pode comprar, né? Tem muitos ativos aí que subiu pra caramba, né? Mas não tem muitos não atingiram nem o seu valor patrimonial que estava antes, né? Por quê? Porque na verdade não vale, né, galera? Tem uns ativos aí que ele não vale o valor dele que você vê no mercado ali. Então alguns fundos estão interessantes para compra, porque eu mesmo sigo mais o dividendo, tá? É o dividendo para mim que interessa mais. É cotação e dividendo, né? Então se a cotação estiver muito esticada, o dividendo fica péssimo, né? Esse fundo aqui eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma noção, para quem está começando agora, quer investir, para seguir sempre essa regra. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então o IFIX ele vai entrar nessa briga agora, tá? Então ele já começou a dar sinais de fraqueza nessa resistência aqui, e se ele não romper isso aqui, ele vai fazer essa correção aqui, tá? Então fiquem ligados que logo podemos ter correção do IFIX, ele pode fazer esse movimento, tá? Então fazer correção e depois, possível, subir de novo, a gente não sabe, mas por enquanto ainda não tem esses sinais. A taxa de juros continua alta, que a taxa de juros alta ferra os fundos imobiliários, né? Então é bem complicado. Bora falar aqui do RISA, da RISA Terrax, é o RZTR11. E só lembrando, galera, RZTR11 ele é ligado ao agronegócio, mas ele não é um FIAGRO, tá? É um fundo. Até aqui no Investidor 10 ele está no segmento outros, né? Indefinido, na verdade, mas ele está no setor de híbridos. Então vou dar uma passadinha aqui para a gente ver como é que atua esse fundo, né? Se é interessante para comprar ou não. Eu tenho esse fundo de carteira, se eu não me engano o meu preço médio está em R$85. Esse fundo chegou até a 79, só para você ter uma ideia, né? Para você ter uma ideia. Agora você vê como a reserva de emergência faz falta, né? Quando chegou a 79, eu comprei poucas cotas dele. Então é aquele negócio, ele voltou, começou a subir, eu fui comprando também. Mas não, só tenho 40 cotas desse fundo. Para chegar umas 100 cotas dele, vou ver quando isso vai acontecer. Mas eu sempre estou comprando alguma cota dele. Por enquanto não vou comprar o RZTR, porque ele vai fazer correção, tá? Esse fundo que ele vai fazer é uma correção, então não vale a pena gastar energia aqui não. Melhor aguardar. Ele paga um bom dividendo, né? Já tem um dividendo aqui de 13,27% ao mês. Lembrando que esse dividendo aqui, galera, não leva muito em conta isso aqui também não, tá? Esse dividendo. O dividendo está elevado, é melhor ver o que esse fundo está gerando, tá? Para você saber se essa geração é uma geração saudável, tá? Se está tirando dinheiro do um não recorrente, né? De repente ele tem uma grana lá numa reserva e está distribuindo para os cotistas, né? Então fique atento, mas isso não é sustentável. Tem alguns fundos de tijolos que fazem isso e é um desastre. Eu tenho um fundo de tijolo em carteira, não comprei fundo de tijolo porque não vale muito a pena. Se você começar a comprar muito fundo de tijolo, sua carteira fica um desastre. Então qualquer desequilíbrio que tiver na economia, isso aqui desaba e você vai ficar meio triste, né? Vai ficar meio desanimado, porque a cotação cai forte, né? A gente está falando de renda variável, tá? Então não pode brincar com isso não. VP aqui também não leve muito em conta isso aqui também, tá? Isso aqui também é uma cilada danada também. Às vezes isso aqui tá lá embaixo e abaixo de 1 e o pessoal falando que tá barato. Não tá barato, tá? Fique ligado nisso aqui, que isso aqui é outra armadilha também que não dá para brincar. Liquidez diária do fundo, tá? Então a liquidez diária do fundo está um pouco mais de 3 milhões de negócios por dia, então tranquilo, né? Para o grande investidor não dá, mas para o pequeno sem nenhum problema. E é um fundo que está pagando tem uma boa rentabilidade. Vou mostrar para vocês aqui embaixo que está pagando muito esse fundo.
Então aqui, como eu falei para você, é um fundo do segmento híbrido, tá? O tipo do fundo aqui é indefinido, né? Não sabe se é um fundo de tijolo, então, mas ele mexe com propriedades, tá? Com terras. Então, é só passando, mas não é Fiagro. Vou mostrar para vocês daqui a pouco por quê. O valor patrimonial dele, a cota patrimonial dele aqui está em 96,64, né? Então ele já está operando aqui em 88, então ele tem mais um pouco ainda para subir. Está 88,35. Ele tem potencial para subir mais um pouco ainda. Mas só lembrando, quando eu vejo um fundo subir assim, eu já fico até desanimado, né? Porque você começa a perder a oportunidade de comprar ele mais barato, né? Porque aí o dividendo fica bem elevado. Agora imagina, você comprou esse fundo aqui a R$ 79, né? E pagando um dividendo de R$ 1,05. É um dividendo extraordinário, né? Então os dividendos dele sempre pagam, que já está 1,1%, quase 1,2% ao mês, né? Isso porque a cotação subiu, mas quando ele estava lá embaixo, isso aqui estava bem alto mesmo, tá? Então aqui ele vem, vira e mexe que ele paga também alguns pontos aqui, tá vendo? Ele pagou aqui R$1,15, R$1,10, aí baixou aqui para R$1,05. Mas ele sempre paga, porque esse fundo ele tem um caixa excelente. Daqui a pouco eu mostro para vocês aqui no relatório gerencial, que é bem interessante, tá? Vou dar uma passada aqui no relatório gerencial dele. Então, galera, esse fundo aqui, ele tem algumas estratégias, né? Algumas estratégias que eu vou passar aqui para vocês, mas embaixo eu vou mostrar com mais detalhe. Que ele tem uma estratégia que é onde ele consegue ter bons ganhos com essas estratégias. Tem uma estratégia Sales e Back, e o Buy to Lease e o Land Equity, tá? Então ele tem essas estratégias aqui, que é aonde ele consegue os bons ganhos, né, para distribuir para os cotistas. Então, só lembrando, a taxa de administração dele é um pouco alta, tá? Mas ele é um fundo de gestão ativa, né? Então, para as propriedades que ele tem, acho que ele tem um bom, deve gastar uma boa grana, né, para visitar essas propriedades, tudo, né? Deve ter gastar bastante dinheiro para fazer isso. Então a taxa é um pouco salgada, mas ele entrega um bom retorno, tá? Então um dividendo yield aqui 16, né, 16,18%, e uma área de total, né, mais de 82 mil hectares, né? Então tem bastante coisa. E aqui no relatório gerencial a cota do mercado estava a 85,30, tá? E hoje já não está mais, já está 88, mas ele já chegou, acho que se não me engano, a quase 90. Depois a gente dá uma olhadinha aqui. O último dividendo pago foi R$1,05, quantidade de ativos 22 ativos, cota patrimonial nós já falamos lá em cima, 96,63. Tem um patrimônio líquido de quase 2 bi, tá? Então o fundo está bem interessante. Já tem bastante, né? Bastante cotista, mais de 136 mil, quase 137 mil investidores já, né? Já está ganhando força aí. E agora, galera, e vamos falar também, não é só alegria também, a gente tem que falar dos riscos, né? Então esse fundo aqui eu considero ele com um risco médio, tá? Ele não é de alto risco, né? Ele tem um risco de médio para baixo, tá? Então ele é bem tranquilo. O risco maior dele é isso aqui, tá? Porque esse é um fundo que as negociações que ele faz é com uma taxa pré-fixada, tá? Então ele faz esse negócio aqui, ele já tem essa taxa. E qual é o risco? A Selic subir muito, a taxa de juros começa a subir muito. Então, se isso acontecer, esse é o risco dele, né? Porque se a taxa de juros começar a subir, ela passar de 15%, aí começa a complicar mais a situação. Mas para isso acontecer, essa taxa Selic tem que estar acima de 16% ou 17%, porque aqui recebe os dividendos sem imposto, né? Quer dizer, pelo menos por enquanto. O governo já está de olho nisso aí já também. E a taxa de juro muito elevada, aí começa a dar problema aqui. Então esse é o principal
risco do fundo. Então tem outros riscos também, que dependem também da colheita, que vem da chuva, tal, seca, e assim por diante. Mas todos os ativos têm o seu risco, né? Mas esse aqui o risco não é tão elevado, né? Igual um FIAGRO já é mais elevado, a taxa de juros subindo mais, ele fica muito mais arriscado no FIAGRO. Aqui nesse ponto aqui ele vai falar do acompanhamento, né, da safra, né? A safra foi excelente, segundo ele está colocando aqui, né, em todas as regiões, só que acho que no Paraná que teve problemas, tá? Mas não atrapalhou muito também não. Então as propriedades do Paraná teve um impacto na falta de chuva, mas tranquilo, não teve grandes impactos na produtividade também não. Então foi tudo tranquilo no fundo. Aqui ele vai falar um pouco das commodities agrícolas, da milho e o clima, né? Que até agora vai começar também a colheita da soja, já aconteceu, e agora começa a plantação do milho, né? Da segunda safra, que eles aproveitam as terras no máximo, né? Então é bem interessante. Então aqui ele fala do dividendo que ele distribuiu, R$1,05 por cota, né? A 88 centavos é um baita dividendo, né? Um baita dividendo. E esse fundo aqui, galera, ele tem até um fato relevante, eu nem abri aqui, que ele vendeu, né? Ele teve uma negociação com a propriedade há um tempo atrás, e ele vem distribuindo esse não recorrente, tá? Então ele tem muita grana em caixa, esse fundo, e ele vem fazendo essa distribuição para os cotistas. Isso aqui vai demorar muito tempo distribuindo, se não me engano, acho que o ano inteiro, tá? Ele vai fazer essa distribuição para os cotistas. E aqui vou passar para vocês também o caixa também. Ele tem um caixa que é muita grana que tem. E aqui eu vou falar, vamos mostrar aqui a receita aqui de fevereiro, aqui a DRE dele. A receita de arrendamento foi um pouco mais de 20 milhões. Receita financeira, né, um pouco mais de 1 milhão. E aqui teve a despesa do fundo, quase 2 milhões ali, e outras despesas, deu um total ali de quase 2 milhões na despesa, tá? Então aqui o resultado do fundo foi um pouco mais de 19 milhões, né, e deu R$1,04 por cota. Você vê que ele bateu R$1, né? Ele tá distribuindo praticamente o que ele gerou, tá? Praticamente o que ele fez essa geração. Ele distribuiu R$1,05. Só lembrando, esse fundo aqui ele tem um caixa de R$2,55, tá? Os cotistas. Então ele tem uma reserva fantástica, né? Tem muito dinheiro em caixa, que logo ele vai que isso vai garantir os bons dividendos por muito tempo, tá? Então, e sempre tem algumas fazendas que tá para fazer a venda também, né? E quando ele faz também, aí eles distribuem uma cacetada também. Aqui mostra as fazendas, né? Que as que tem a melhor performance, né? A Paratininga, né? No Mato Grosso, aqui tem a melhor performance na geração desses dividendos. Aqui ele vai mostrar também a rentabilidade também em relação ao CDI, né? Então o fundo que tem uma boa performance, tá? Ele performance muito bem em relação ao CDI. Os dividendos dele que ele vem distribuindo. Então aqui ele tem uma expectativa dele é distribuir esse aqui R$1,05, né? Pelo menos até maio. Até maio ele fazer essa distribuição de R$1,05. E o mínimo esperado, né, é R$1, e o máximo esperado R$1,10. Então pode ocorrer essa oscilação. O mínimo R$1, o máximo R$1,10. Aqui é a estratégia, aí é aquele ponto que eu venho mostrando para vocês, a estratégia que é assim, o risco dele perder é baixíssimo. Por quê? Nessa estratégia de o sale leaseback, o que acontece? Esse fundo tem vou colocar aqui que tem um fazendeiro lá que ele está com dificuldade financeira para conseguir caixa para tocar a sua propriedade,
certo? Então o RISA entra aqui e oferece uma grana, né, para esse produtor para comprar essa terra, né? E só que assim, ele compra com um valor bem abaixo do mercado, tá? Então, um valor ali em torno ali de 30%, ali bem abaixo do mercado, ou chegando até a 50%. Então ele faz essa compra e automaticamente já gera caixa para o produtor, tá? Então o produtor já fica com grana na mão para tocar a sua propriedade. Essa propriedade automaticamente já passa para a mão da RISA, né? O RZTR, que ele já faz um contrato de arrendamento para esse produtor. Então o produtor começa a pagar todo mês uma taxa pré-fixada e todo mês ele começa a fazer esse pagamento, né, do arrendamento dessa terra. Ele vai fazendo a produção e vai produzindo e automaticamente já vai gerando caixa para o RZTR. A partir daqui, nesse contrato, já está bem claro, né? O RISA ele não vai, como é que fala? Ele não vai ganhar, né, em cima da propriedade, da valorização da terra, ele não vai ganhar em cima da terra. Por quê? Porque ele vai dar um direito de compra para o produtor, tá? Então o produtor, a partir daí, ele vai ter um direito de compra. Então, futuramente, se o produtor falar, não, eu quero comprar a terra, eu tenho grana aqui, eu quero comprar a terra, o RISA passa a propriedade para ele, tá? Então é assim que funciona essa estratégia Sale Leaseback. A estratégia Buy to Lease é parecida também, só que a única diferença é que o RISA compra uma terra de um outro produtor. O cara estava lá apertado e falou, não quero mais produzir nessa terra, eu estou largando tudo aqui e estou vendendo. O RISA compra e já vai procurar pessoas que queiram fazer um arrendamento da terra. Geralmente são terras muito boas, fica fácil de fazer essa movimentação. Então ele vai lá e faz um arrendamento para algum produtor, tá? Faz um arrendamento para o produtor e o produtor vai pagando todo mês e gerando caixa para o RISA, gerando os dividendos que a gente recebe todo mês. E é só, nesse caso aqui, ele também dá o direito da pessoa comprar, tá? Se ele quiser comprar essa terra futuramente, ele dá o direito de compra também, ok? Aqui tem a outra estratégia, né? A estratégia Land Equity. Essa aqui já é bem mais simples, né? Ele compra uma fazenda, dá uma arrumada nela, né? Prepara a fazenda, deixa ela toda arrumadinha para vender futuramente, né? Então essa aqui já é mais complicada porque depende do mercado, né? Então se o mercado estiver ruim, ele não vai conseguir vender muito rápido, né? Ele tem até umas fazendas aqui que já está tentando, negociando ela já tem um bom tempo. E mais uma hora faz essa venda, ok? Aqui nós vamos dar uma passada aqui nas propriedades que ele tem, né? Então é muita coisa, tá? Então tem bastante coisa. Então várias propriedades até aqui bem clara, né? A estratégia dele, Sale Leaseback. E tem a Buy to Lease também. E aqui tem a Land Equity, tem pouco aqui. A Land Equity que tem essa e essa aqui de baixo. Só tem essas duas aqui. Só tem essas duas. Então tem algumas fazendas aqui, né? A fazenda Canarana no Mato Grosso, que é do sistema Land Equity, que essa aqui ele pode vender, tá? Ele pode fazer uma venda, mas ele já arrenda também, já está arrendado aqui para os produtores aqui, né? Com soja, milho, sorgo e etc. Tem a outra fazenda também, né? Essa fazenda é Wanderlândia, essa aqui também é em Tocantins. Ela tem a produção de eucalipto também, tá? Então é assim que esse fundo atua. As terras são bem bacanas mesmo, são terras muito boas, então é muito fácil de fazer um arrendamento desse tipo de propriedade, né? Então são terras bem interessantes para quem deseja alta produtividade, né? Então ele tem essas terras e aluga, consegue fazer essa negociação com facilidade. Só lembrando, o RISA, né,
Eles fazem isso não só com terras, também com imóveis também, é a mesma coisa. Eles buscam sempre amarrar, né, aquela pessoa que tem aquela dívida, né? Então é bem interessante o fundo, é um fundo assim que não tem um risco muito elevado. Lembrando que o risco é o que está mais da Selic, e tem um risco do campo também, mas não é tão grande assim também não, né? Então bora ver aqui, dar uma passadinha aqui no gráfico do RZTR, que é aquele ponto que eu falei para vocês, né? Ele dá sinais de correção e vai fazer essa correção, tá? Então aqui no diário aqui, ele já deu esse sinal aqui, vou colocar no semanal aqui. Vou colocar no semanal. Então ele dá sinais que vai fazer a correção e não tem jeito, essa correção tá acontecendo, tá? Então o RSI aqui, ele tem um topo aqui nesse ponto aqui, que deu a 96,22. Lembrando que esse gráfico aqui ele já tá ajustado, tá? Então esse aqui já é um gráfico ajustado. Então ele deu os sinais aqui que vai fazer a correção, e a correção dele provavelmente vai chegar aos R$ 86 ali, 90 centavos, 86, 87. É o ponto de parada dele. Se ele romper essa região aqui, vai ter queda, tá? Então ele vai descer mais um pouco para dar mais oportunidade. Então eu estou aguardando essa correção para começar a comprar ele de novo, tá? Batendo ali abaixo do meu preço médio, eu vou começar a fazer compra nele. Mas a única coisa, certeza que eu tenho, é que ele vai fazer essa correção. Vai fazer essa correção, provavelmente, né, se o mercado começar a ficar legal mesmo, ele vai fazer a correção e vai voltar a subir, pode chegar no topo dele. Só lembrando, lá no topo, lá em cima, eu já não tenho mais interesse de compra no fundo. Ele tem que descer um pouco mais aqui, seus R$ 85 ali, já fica interessante para eu começar a comprar ele de novo. Eu ainda assim para baixo eu começo a comprar ele. Para cima já não tem interesse, ok? Então é isso. Então vocês busquem sempre, né, a pessoa que vai fazer, não saiam comprando em qualquer ponto, que de repente ele está fazendo um topo aqui em cima, né? Ele está fazendo um topo aqui e as pessoas estão lá, né? Não, o fundo é bom, é bom, é bom e pode comprar aqui. Aí, galera, você vai lá e entra, né? Vocês compram e daqui a pouco o fundo desaba, né? Isso ferra totalmente essa estratégia de você ter uma carteira interessante. Eu falo isso com experiência. A minha carteira ela é um pouco bagunçada justamente por isso. E você não tem como ajustar ela. Eu já fiz até alguns ajustes nela, que já melhorou muito mesmo, mas a minha carteira não estava rendendo praticamente nada. Então, fique atento que não vale a pena. Busque oportunidade, não busque o desespero para sair comprando. O mercado está subindo e eu vou correndo lá comprar, né? Não faça isso. Guarde seu dinheiro lá, deixe ele guardado numa renda fixa. Quando surgir esse momento de oportunidade, você faz essa entrada, ok? Galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda bastante a fortalecer o canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.